Vamos lá, meus amigos, voltando aqui com o nosso bloco, ainda falando sobre essa parte histórica das divisões, falamos aí do período antigo, né? Falamos aí um pouco, fiz um quadro esquematizado para vocês dentro do período pré-científico, do período científico para vocês entenderem. É claro que dentro dessa parte de visão e história da criminologia, nós não vamos esgotar aqui, por quê? Porque lá na frente a gente vai estudar macrosociologia, onde nós vamos ver as teorias sociológicas criminais que estão inseridas aí dentro da chamada criminologia moderna. Então, cuidado para não confundir o que é criminologia tradicional, que aí nós estamos falando do positivismo, né? Ou para a criminologia moderna, que é uma criminologia já dos dias aí mais recentes, né? Os anos mais recentes. E a gente fala aí de 1960, né? Não tão antigo assim. Tá? Então vamos lá, pessoal. Antes disso, vamos fechar essa parte aqui. Vamos falar um pouquinho, mostrar para vocês alguns pontos dos grandes percussores, né, que tiveram aí papéis importantíssimos da criminologia, o surgimento da criminologia no Brasil. E muitos deles voltados para o positivismo, né? Vocês vão ver aqui que vários trabalhos foram feitos em cima da própria antropologia criminal, né, do positivismo antropológico, de César Lombroso, né, considerado aí o pai da criminologia. Então, olha aqui na tela, surgimento da criminologia no Brasil. No nosso país, a criminologia começou a ganhar contornos iniciais no final do século XIX. João Vieira de Araújo, 1944, é considerado pela doutrina o responsável por trazer as ideias de César Lombroso para o Brasil. No entanto, segundo especialistas, Tobias Barreto, tá, nesse caso, foi o primeiro crítico brasileiro de César Lombroso, pois, segundo ele, pelos princípios dados por Lombroso, seria preciso recolher ao hospital a humanidade inteira, né? Porque Lombroso defendia aquela questão lá do criminoso nato, né? Do criminoso ligado às questões, muitas vezes, doentias, patológicas. E, avançando aqui, Silvio Romero, no caso, 1851-1914, por sua vez, estudou os tipos étnicos, né? No caso, os caracteres das coletividades, a alma dos grupos, as índoles individuais moldadas nos vícios ambientais e os vincos deixados nos espíritos, né, pela atmosférica social. Clóvis Bevilacqua, no caso também papel importante aqui na criminologia no Brasil, 1859-1944, publicou no ano de 1896 a primeira obra sobre a criminologia denominada Criminologia e Direito. Pessoal, essa questão das obras, elas são muito importantes, né? Você tem lá, por exemplo, a gente vai falar aqui, né? César Bonezano, Marquês de Beccaria, dos delitos da pena, as bancas sempre cobram isso, e tentam mudar esses autores porque existem vários marcos com publicações de obras, né? Você vai lá, O Homem Delinquente, de César Lombroso, né? O Homem Delinquente, 1876. Aí você vai ver lá também publicações, obras, né, sobre vitimologia de Benjamin Mendelsohn, vai encontrar lá Delinquentes Boys, né, Delinquentes Boys de Albert Coy, lá dentro das teorias consensuais, quando a gente falar de subcultura delinquente. Então, essas obras, também uma que marcou aqui, que eu lembrei agora, veio na mente, é chamada A Criminologia. É uma obra de Rafael Garofalo, que internacionaliza a expressão criminologia, né? Mas já tinha sido citada anteriormente por Paul Topinati. Como que a banca cobra isso? Quem internacionaliza, né, Rafael Garofalo, ou Garofalo, e quem cita primeiramente seria aí Paul Topinati, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa parte, porque a gente vai começar a falar das principais escolas criminológicas. Então vamos fechar essa parte aqui. Então, cuidado com essas obras que são importantes. Aqui, Criminologia e Direito, de Clóvis Bevilacqua, onde ele retratou a criminologia no estado do Ceará em relação ao tempo e à população, a distribuição geográfica dos crimes, entre outros. Euclides da Cunha também, né, 1866-1909, foi o primeiro estudioso sobre criminologia a aplicar a sociologia criminal no Brasil. Cunha ainda comparou a teoria de Lombroso a uma topografia psíquica, escrito do livro Os Sertões, outra obra em 1902. Examinou aí a causa da denominada por ele delinquência sertaneja. Avançando aqui sim, as bancas gostam bastante de Nina Rodrigues, né? Raimundo Nina Rodrigues. O nome mais destacado é o nome de Raimundo Nina Rodrigues, considerado aí o fundador da antropologia criminal no Brasil. Cuidado, tá, pessoal? Não da criminologia, mas
da antropologia. Por quê? Porque ele vem dos estudos do positivismo antropológico de Lombroso, por isso que ele é considerado o Lombroso dos trópicos, né? Então, ó, era médico legista, antropólogo e psiquiatra. Publicou, olha a obra dele aqui, ó, pessoal, a obra Mestiçagem, né? Degenerência e Crime, em 1899. Se você pesquisar, você até encontra esse livro, né? Parte desse livro aí. Alguns livros são até interessantes, mas não agora, né? Para depois. Quem tem mais curiosidade aí sobre essas partes, né, eu já li alguns desses, são livros bacanas, né, de ler, né, entendendo aí esses pensamentos criminológicos no passado, né. E aqui, muitas das palavras de Nina Rodrigues, eu queria parte dessa obra, né, são partes, assim, hoje, nos dias atuais, considerados até racistas, né? Então, não vingaria, né? Muita coisa, na verdade, do passado recente não vingaria nos dias de hoje, né? Aquelas brincadeiras, né? Até programas de televisão, né? Por exemplo, não sei a idade de vocês, mas quem já viu, por exemplo, muitas vezes programas como Os Trapalhões, filme dos Trapalhões, ou até outros filmes, né, sobre a questão homofóbica hoje no país, seriam, né, assim, filmes, né, enfim, pessoal, situações que seriam complicadas. Hoje você não pode brincar com mais nada, né? Acabou, né? A brincadeira acabou. Hoje você não pode brincar mais nada porque você acaba, né, sendo interpretado por... Pode ser ruim, né? Porque às vezes são pessoas maldosas mesmo que querem afetar certas pessoas, mas às vezes certas brincadeiras que a gente sabe que não são maldosas, não querem, não tem uma pessoa certa para afetar, né? Mas mesmo assim, né? A pessoa tem que pensar 10 vezes antes de falar qualquer coisa, né? Porque senão, ainda mais hoje nas redes, você fala uma coisa, daqui a pouco o pessoal fala que, não sei o quê, homofóbico, é racista, é aquilo. Então imagina uma obra, eu fico pensando, quando eu li isso, falei, caraca, imagina uma obra dessa sendo publicada nos dias atuais. Né? O cara seria levado à forca, né? Vamos dizer assim. Mas enfim, são obras interessantes, né, de conhecer a história, né, para quem gosta também. Então, nesse caso aqui, em síntese, Nina Rodrigues defendia a existência de diferenças intelectuais e cognitivas entre raças, por ter nascido no Maranhão, bem como ter sido um grande defensor das ideias do médico italiano César Lombroso. Raimundo Nina Rodrigues era conhecido como o Lombroso dos trópicos, tá? Até o Pânico lá no início estaria lascado mesmo. Vamos seguindo aqui, pessoal. Avançando. Olha a questão aí para a gente, né, matar uma questãozinha aí, né? Sempre a gente vai estar trabalhando mais teoria, mas também é interessante a gente fazer algumas questõezinhas. A questão é até fácil, né? Fácil demais, tranquila, que diz o seguinte: olha aí. Médico legista, psiquiatra, ó, médico legista, psiquiatra e antropólogo brasileiro considerado o Lombroso dos tópicos. Matou já a questão, né? Não precisa nem ir muito longe, né? De quem nós estamos falando aqui, pessoal? De Raimundo Nina Rodrigues. Vamos seguindo. Principais escolas criminológicas, né? Principais escolas criminológicas. Vamos com tudo, vamos lá, né? A ideia aqui, né, pessoal, não é nem gerar polêmica não, tá? Eu detesto gerar polêmica, tem certas coisas que eu nem posto lá no meu Instagram, justamente para evitar confusões, essas coisas, né? Então, eu prefiro ficar com as minhas opiniões para mim mesmo e cada um segue o seu, né? Eu acho que tudo é válido desde que cada um respeite o seu espaço, mas isso aí é coisa para outro dia, conversas, né, que não tem nada a ver aqui. Só dei esse exemplo porque muitas dessas obras antigas, nos dias atuais, né, o cara dizer que, por exemplo, dependendo da cor da pessoa, né, dependendo da raça, da etnia, né, a pessoa seria menos inteligente, seria mais propensa ao crime, seria menos inteligente que a outra. Isso não existe, né? Totalmente racista, realmente. Né? Eu concordo que nos dias atuais totalmente, mas isso aí eram estudos, né? Que cada um tinha seu estudo naquela época, né? E chegava a uma conclusão. E as pessoas observavam, chegavam, mas nos dias atuais isso não vingava, não. Muita coisa, né? Mas vamos lá, pessoal. Vamos seguindo aqui e vamos com tudo aí, vamos continuar, né, trabalhando aqui em cima dessa parte histórica, dessa parte da divisão, mas falando das principais escolas criminológicas. Não vou falar aqui das teorias e escola dentro da macrosociologia, dentro das teorias teorias sociológicas criminais. Por quê? Porque esse assunto a gente vai falar dentro da criminologia moderna, é um assunto mais avançado, mas são teorias
Temos lá, por exemplo, a Escola de Chicago também, temos teorias conflituais e teorias consensuais. Então, a gente estuda em outro momento. Aqui eu vou falar dentro das principais escolas criminológicas que vêm do período pré-científico e do período científico, né? Principalmente duas, né? Conhecida como luta das escolas, que é justamente a escola clássica, né? Conhecida como retribucionista, e a escola positiva, né? Que vem dentro de uma visão da criminologia tradicional. Por isso que aquele quadro que eu montei para vocês é de suma importância no estudo de vocês, para você entender a estrutura da criminologia, da matéria, né? Criminologia em si. Vamos lá então, pessoal? Vamos seguindo aqui. Né? Imagina lá o Édito de Valério, né? Qual é o outro ali, né? Imagina o Édito de Valério, né? Hoje você chegar, não, calma aí, porra, que autoria colateral, caramba, onde que você criou isso? Não, aqui é Édito de Valério. O mais feio é o criminoso, filho. Às vezes nem foi o cara que ele considera mais feio que matou. Mas, né, entre A e B, quem é mais feio? E o que é concepção de feio? Né? Às vezes feio para um não é feio, para outro é. Né? Então a concepção de feio não existe. Imagina, como que o cara chega a essa conclusão? Né? Mas vamos lá, pessoal. Brincadeiras à parte, mas vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui. Acabei até jogando a vinheta aí. Vamos seguindo aqui, vamos falar das principais escolas criminológicas. Aqui na tela, escola clássica, muita coisa que eu já falei para vocês, né? A escola clássica se difundiu por toda a Europa através de escritores, pensadores e filósofos, né? Que adotaram as teses, né? Ideias de Beccaria, ou Marquês de Beccaria, ou Beccaria, tá? Então, essas ideias é de Cesare Bonesana, que é a mesma pessoa, tá, pessoal? Quando eu falo de Beccaria, Marquês de Beccaria ou Cesare Beccaria, é a mesma pessoa, eu estou falando de Cesare Bonesana. E aqui, né, os principais escritores dessa corrente, quando a gente fala escola clássica, justamente, né, temos lá Giovanni Domenico Romagnosi, tá? Na Itália, Jeremias Betan, ali na Inglaterra e na Alemanha, atuou também, Betan atuou na Alemanha, tem uma obra também muito boa, antiga também, Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach aqui, né, Paul Johann, né, e Anselm Ritter von Feuerbach, e na Alemanha, e Francesco Carrara, esse aqui também muito cobrado em prova, também faz parte aí da escola clássica, na Itália, e Pellegrino Rossi também na Itália. Então, eu estou falando aqui da escola clássica. Lembra lá que eu falei para vocês lá no início? Eu estou falando de século XVIII, eu estou falando de período o quê, pessoal? Período pré-científico, tá? Eu estou falando de período pré-científico. E aqui, avançando, né, a escola clássica, ela parte de duas grandes visões, né? Ou seja, uma ligada ao naturalismo, direitos que decorrem da natureza humana, são direitos que independem de reconhecimento do Estado justamente por serem inerentes à natureza eterna e imutável do ser humano, e o contratualismo de Rousseau, né, isso aqui muito cobrado em prova também por causa de algumas expressões, né, justamente do pacto, né, entre homens, ou seja, pacto, né, o homem ele abre mão da sua liberdade para ter o quê? Mais segurança. Então, olha aqui, ó, em síntese, parte da ideia de que o Estado tem origem a partir de um grande pacto firmado entre cidadãos. Segundo Rousseau, neste pacto, os homens decidem por ceder parcela de seus direitos e de sua liberdade em prol de quê? Da própria segurança da coletividade. Aí temos aqui algumas características importantes, e essas palavrinhas-chave elas são importantíssimas para vocês na hora da prova. Nós temos lá, dentro da escola clássica, a presença do livre-arbítrio, né? Coisa que o positivismo depois vem rechaçar do período positivista, ou seja, na criminologia tradicional, né? O crime como um ente jurídico, lembra lá, ó, método lógico-dedutivo e não método indutivo, tá? Mas método lógico-dedutivo, método lógico muito aplicado aí nesse período de escola clássica, pena retributiva com base na culpa moral do indivíduo, visando a restauração da ordem. E aqui, os principais pensadores que já falamos aqui, vários deles, né? Você tem lá principais pensadores, Cesare Bonesana, que é o Marquês de Beccaria, temos lá Francesco Carrara, Giovanni Carmignani, Gian Domenico Romagnosi, Jeremias Betan, Franz Joseph Gall e Anselmo von Feuerbach, nesse caso, também grandes percussores, grandes pensadores. A banca de vocês, ela não gosta disso aqui não. Ela
ama, né, esses pensadores aí, que vocês vão ter que saber, né, quais são os pensadores, os influenciadores aí da terceira escola italiana, da escola de Leo, da escola clássica, da escola positiva, e às vezes ela traz sua questão só assim. Ela cita lá e diz letra A, né? Aí bota lá Lombroso, letra B, Enrico Ferri, né? Francesco Carrara, Feuerbach, aí vai colocando lá, e você tem que saber eliminar logo, né, quem são esses grandes. Às vezes puxa até lá das teorias sociológicas. Às vezes ela está falando aqui do positivismo da escola clássica, tentando embolar vocês, e no meio do nada ali aparece lá, por exemplo, Sutherland, né? Edward Sutherland. Aí, pô, Edward Sutherland, o que tem a ver Edward Sutherland? Edward Sutherland está lá na teoria da associação diferencial, está lá na macrosociologia, não tem nada a ver com esse período que nós estamos estudando aqui, tá bom? Então, nesse caso aqui, avançando mais um pouco aqui, temos uma questãozinha aí, que eu acabei de falar para vocês, como cai. Cesare Bonesana, Francesco Carrara, essa aqui é até fácil demais. Giovanni Carmignani foram autores da corrente doutrinária da história da criminologia. Aí, pessoal, aqui nós estamos falando de quê? Escola o quê? Fácil, né? Fácil, é claro, para quem estuda, né? Porque quem não tem contato com criminologia, bate o olho numa questão dessa na prova, fica até desesperado. Caraca, nunca vi isso. Está aqui, ó, escola clássica, né? Então, por mais que você ficasse em dúvida nesses dois, Carrara e Carmignani, você não pode ter dúvida de Cesare Bonesana, né? Cesare Bonesana, tá? Então, vamos seguindo aqui. Ó, outra questão aqui também, caiu, ó. As contribuições, olha aí, ó, as contribuições do iluminismo foram muito importantes como crítica ao poder absoluto anterior. Entretanto, as ideias iluministas estavam, até certo ponto, desordenadas. A escola clássica traz pela primeira vez a ordem, já que considerava o delito como uma construção jurídica. Contudo, pode-se duvidar, né? Ele diz aqui, ó, contudo, pode-se duvidar seriamente de que trate de uma escola, pois suas concepções eram bastante heterogêneas, né? Então, ele dentro dessa visão, né, da questão dos críticos, né, dessa questão crítica, aí ele disse que, nesse caso, né, essas contribuições, de uma certa forma, eram consideradas, muitas vezes aqui, né, cadê aqui nesse pedacinho aqui, ó, concepções eram bastante heterogêneas, o que não torna a questão errada, tá? O item está correto, vejo isso como correto, uma questão difícil, mas também que caiu aí. É um item, né, que eu trouxe lá da FCC para vocês verem como que as bancas cobram. Olha outra aqui, pessoal. Né? A escola clássica ficou marcada pelo método de fundo dedutivo. E aí? Escola clássica, método de fundo dedutivo? Né? A gente fala do fundo dedutivo, ou seja, análise dedutiva? Sim. Empregava a ciência do direito penal. Opa, o jurista deveria partir do concreto, ou seja, das questões jurídico-penais para o pobre Estado, ou seja, ao direito positivo. Ainda põe ao direito positivo. Aí não, aí misturou tudo, aqui está errada, porque a escola clássica, né, a gente sabe que ela valia-se, né, do método dedutivo abstrato, método lógico dedutivo, mas já tentou aqui, misturou aqui. Vamos lá, vamos avançando aqui, avançando. Escola positiva. Por outro lado, nós temos aí o positivismo, e esse positivismo, conforme eu já falei para vocês, tudo que está aqui praticamente eu já falei para vocês. Agora a gente só vai ratificar. Já falei de Lombroso, positivismo jurídico, pai da criminologia. Já falei de Garofalo, né? Rafael Garofalo, considerado aí, vem dentro do positivismo jurídico, né? Então, ele traz a sua obra lá, Criminologia, ele que internacionaliza a expressão criminologia. Enrico Ferri, discípulo de Lombroso, vem do positivismo sociológico, apesar dele vir do positivismo sociológico, ele é considerado o pai da sociologia criminal, tá? Ele é considerado o pai da sociologia criminal, mas ele não está dentro das teorias sociológicas, então cuidado, porque muitas bancas gostam de pegar as ideias de Enrico Ferri e levar lá para as teorias consensuais, o que está errado, pessoal. Eles defendiam, né, eles tinham uma linha de defesa sobre a criminalidade diferente, né, muitas vezes ligada à questão do criminoso nato, das patológicas, biológicas, coisas que foram bem rechaçadas, né, coisas que foram bem excluídas de qualquer estudo dentro da criminologia moderna. Por quê? As teorias consensuais, as teorias conflituais visam outras áreas, outras situações, né,
como a questão de aperfeiçoamento, de uma certa forma, sobre o estudo da criminalidade. E as consensuais, principalmente, porque muitas vezes, e especificamente a Escola de Chicago, traz o problema todo para a questão urbana, para a questão da cidade, questão estrutural, né, questão da desordem. Isso vem lá dentro da Escola de Chicago e as suas teorias que vieram também da Escola de Chicago, como a ecológica, como a teoria espacial de Oscar Niemeyer, como também a teoria lá da tolerância zero, dos testículos despedaçados, né, das janelas quebradas. Então, essas 5 teorias, elas vêm dos estudos da própria Escola de Chicago, que está dentro da teoria do consenso. Então, não pode se falar aqui de forma alguma sobre questões patológicas, doentias, nada disso. Isso é um erro dentro dessa visão aí que nós estamos estudando. Se você pensar numa prova e bater o olho, já bate o olho e já risca, pessoal. Então, a matéria por si só, ela não agrada, né, a criminologia a muitos alunos. Né, porque a matéria é história, né? Eu lembro a história na escola, poucas pessoas gostavam. Então, o professor tinha que fazer muita coisa para atrair a sua atenção, para que a história ficasse mais suave na hora que você estudava história. E aqui a criminologia, eu percebo isso, né? Medicina legal, criminologia, que os alunos, por si só, já não gostam, alguns alunos, vou generalizar, não gostam da matéria. Às vezes nem conhecem, é igual aquela pessoa que nunca viu, nunca bateu papo com fulano, não conhece fulano, mas bate o olho nele assim. Falei, meu irmão, não gosto daquele cara, não. Mas por que você não gosta dele? Pô, por que você não gosta de criminologia? Antes de estudar a matéria, você já está falando que não gosta. Por que você não gosta de física? Por que você não gosta de matemática? Ah, já estudei física e matemática. Não, mas tudo bem, mas será que não foi a sua experiência, de repente, com o seu professor do ensino médio que trouxe para você aí esse trauma, né, da matemática e da física? Porque a partir do momento que tu pega um bom professor de física, eu conheço vários professores de física, que torna a matéria muito tranquila, né, muito tranquila. Então você tem que dar oportunidade para os professores te ensinarem, né? Esses professores que são bons professores que muitas vezes não trabalham nem com fórmula. E o aluno, né, raciocínio lógico, matemática, só estou dando exemplo aqui, porque se você quer ser um aprovado, você não tem que ter uma má relação com a matéria, não, meu amigo. A matéria ela tem que ser a sua melhor amiga, né? Por mais que seja até o dia da sua aprovação. Depois você pode até abandonar ela, você pode até não estudar mais ela. Mas até o dia da sua aprovação, aquela matéria ela tem que ser a sua melhor amiga e você tem que amar aquela matéria, como você ama, né, qualquer ente querido seu, porque é ela que vai te colocar dentro do concurso. Tá? Vamos lá então, pessoal. Então, aqui dentro da escola positiva, esbagaçada é boa. Pode-se afirmar que a escola positiva teve 3 fases, ó, 3 fases. Quais foram essas fases aqui, pessoal? Fase antropológica, né, de Lombroso, que nós falamos, a sociológica de Enrico Ferri e a jurídica de Garofalo, né, ou Garofalo, como alguns citam também em algumas obras. Né, não traz, alguns autores não mencionam o acento. Né? Agora, quem está certo, eu não sei. Eu não quero saber quem está certo, se é Garófalo ou Garofalo. É isso aí que está escrito, das quais iremos discorrer. Olha só, no ano de 1876, eu falei para vocês, tá, que foi publicado lá a obra O Homem Delinquente, escrita pelo médico italiano César Lombroso, que é o pai da criminologia, dando início, assim, à escola positiva italiana. Pessoal, didaticamente, né, você tem o início da criminologia aqui, tá? Praticamente aqui. Né? Ou seja, quando você fala academicamente, vamos dizer assim, nos estudos, começam justamente por Lombroso. Dando início à escola positiva italiana, Lombroso teve como discípulo Enrico Ferri e Rafael Garofalo, que foram de fundamental importância para os estudos da criminologia. A escola positivista surge em completa contraposição à escola clássica, isso não é novidade para a gente aqui, que já falamos sobre isso, rechaçando aí as suas principais ideias, a começar pelo método, né? Porque não se o método da escola clássica era qual? Era o método dedutivo, né? Aqui a gente está falando do método indutivo. A criminologia positivista utiliza o método empírico e indutivo, experimental, trabalha com casos concretos, partindo de características específicas para só após fixar conclusões gerais. Primeiro, se conhece a realidade para depois o quê? Explicá-la. Seguindo aqui, escola positivista,
né? Aí temos aqui algumas características importantes que vocês têm que fixar isso aqui para a prova, que vai ajudar muito para vocês. Então tá aí, ó, o crime como fenômeno natural e social, método indutivo experimental, pena como instrumento de defesa social. Principais pensadores, principais percussores, César Bonesana, Enrico Ferri e Rafael. Aqui não, aqui já está errado, né? Farófalo não, aí já está errado. É Garófalo, foi aqui na digitação, tá? Garófalo, né? Ou Garofalo, né? Alguns que não conhecem acento que dizem que a tônica estaria aqui no Fá, né? Garofalo, como eu já vi alguns professores também falando. Então, antes da criação da expressão positivismo, defendida por seus expoentes Lombroso, Ferri e Garófalo, em 1827, a criminologia já contava com os estudos de cunho científico por meio da publicação dos primeiros dados estatísticos pela França. Aí, quando a gente fala de dados estatísticos, pessoal, vamos lembrar, sabe de quem? De Adolf Queteler, né? É um belga, né? Adolf Queteler. Quem seria Adolf Queteler? As bancas cobram isso aqui. Adolf Queteler, ele era um estatístico e, como estatístico, o que o estatístico gosta de fazer, né? De realmente criar índice, né? De análise, né? Vamos ver o que acontece mais aqui, o que acontece mais ali, vamos analisar, né? Vamos pesquisar. Então, eles, né, como estudioso dessa parte da criminologia, como né, também um dos grandes percussores dessa época aí do positivismo, ele acaba pensando assim, pô, vou analisar a mancha criminal dessas cidades e vou identificar quais são os crimes que mais acontecem. Olha só, né? Dentro das estações do ano. E a gente tem aí, né, justamente, né, o verão, né, o inverno, o verão, o inverno, né, a primavera, o outono. Aí as pessoas, ele chegou, pô, como assim? Vamos ver o que mais acontece? Vamos lá. Aí no verão, ele analisou todo o período do verão, quais foram os crimes que mais aconteceu. Ele chegou à conclusão que os crimes que mais ocorreram no verão foram crimes contra a pessoa. Não que não tinha crimes contra a dignidade sexual, crimes patrimoniais, não que não acontecia isso. Mas aquele que se destacou no período do verão foi justamente o crime contra as pessoas. Mas assim, o trabalho dele tem uma certa, né, se você olhar todo o estudo, né, claro que eu não trago para cá porque não tem necessidade. Mas são aí, né, se você pegar todo esse relato, toda a história, todo o conceito, você vai ter que ler aí umas 20 e poucas páginas, como eu já li. Mas assim, você começa a entender e começa até às vezes concordar com ele o porquê disso. Mas isso aí, o porquê fica para depois que você passar. Mas aqui que é as chamadas leis térmicas, isso mesmo, Ana. E essas leis térmicas eram justamente disso, né? Ou seja, os crimes que mais aconteciam em certas estações. E no verão, os crimes contra a pessoa. Já no inverno, tá? Já no inverno seriam os crimes patrimoniais. Na primavera, seriam os crimes contra a dignidade sexual. E no outono? No outono ele não conseguiu determinar, né? Não que não acontecia crimes, né? Mas ele, né? Uma vez eu fiz até um simulado e, cara, por incrível que pareça, né? Era uma questão até assim, bem absurda. Mas muita gente errou. Muita gente. Que eu falei assim, eu botei todas as estações, eu botei, né, chegando à conclusão, Adolf Kepler chega à conclusão que no outono não acontecia, não ocorria crimes. Pessoal, tinha gente que botou certo isso. Errado, pessoal. Por quê? Crimes aconteciam. Ele não chegou à conclusão de qual desses crimes seriam mais cometidos, que eram mais cometidos dentro do outono. Foi somente isso. Né, que não ocorriam crimes, né, no outono. Mas, enfim, então, Adolf Kepler já foi cobrado em provas e pode cair novamente aí em outros concursos também. Aqui trago aí um quadro, né, dentro dessa visão, tá aí, ó, né, a fase antropológica, sociológica e jurídica, né, e os seus grandes percussores, Ferri, Lombroso primeiro, né, Ferri e Garófalo. Tá aí. Então você tinha como objeto principal aqui, Lombroso, né, de estudo, os aspectos físicos do criminoso, já para Ferri passa a buscar o resultado de outros ramos do saber e, com isso, adota 4 vertentes de combate ao crime, né, meios reparatórios, preventivos, repressivos e excludentes. Já na visão de Garófalo, introduziu as ideias positivistas no ordenamento jurídico, né, porque ele tinha mais essa questão isso aí, na primavera, os crimes contra a dignidade, os crimes sexuais, né? E no inverno, os crimes patrimoniais.
Aí no Pará, na Amazonas, né, que só vive quente, no Nordeste também, né? Só tem sol. Mas enfim, aí seria só crimes contra a pessoa, né? Brincando aí. Mas vamos lá, pessoal. Então está aqui um quadro que vai ajudar vocês também aí e uma questãozinha aqui para a gente matar aqui já para ir avançando. Ficou consagrada nos Estados Unidos como a obra Delinquent Boys. Aí a questão caiu de paraquedas aqui, né? Isso aqui, na verdade, é uma questão lá. Ah, tá. Ele fala sobre positivista, sobre a criminologia positivista. Ficou consagrada nos Estados Unidos? Não, pessoal. Né? Com a obra Delinquent Boys, isso aqui a gente está falando lá de subcultura delinquente. Totalmente errado o item aí. Tem nada a ver. Seguindo, a criminologia diante do fenômeno do delito, na busca de conhecer fatores criminógenos, traça um paralelo entre vítimas e criminoso. Partindo dessa premissa dual, chamada por mentes de dupla penal, tá? Dupla penal, extraem-se importantes situações fenomenológicas acerca de estudos, julgue o item seguinte. De acordo com a teoria positivista, o criminoso é um ser inferior, incapaz de guiar livremente a sua conduta por haver debilidade em sua vontade. A intervenção estatal se faz necessária para a correção da direção de sua vontade. Então, nesse caso aqui, pessoal, olha aqui, ó, vamos aos fatos aqui. Ó. De acordo com os positivistas, o criminoso é um ser inferior, incapaz, guia livremente a sua conduta por si liberadamente à vontade. A intervenção estatal faz necessária a correção. Né? Aqui, nesse caso, o item está errado, porque quando ele fala de positivismo, incapaz, guia livremente, saber à vontade, aqui, na verdade, o raciocínio é o seguinte, né, pessoal? Aqui a gente tem que ver a questão ou seja, o ser, né, ou seja, o criminoso, ele é um prisioneiro da questão doentia, do determinismo biológico, de processo. Eles não aceitavam a tese da escola clássica do livre-arbítrio, né? Então, o item aí ficou prejudicado aqui, tá? Aqui, ó, guiar livremente, né, a sua conduta, não. Aqui é rechaçada a questão do livre-arbítrio, né? Então, tá errado aí. Seguindo, mais uma questão. A ideologia do tratamento durante a execução penal, a ideia de que a pena tem a finalidade de prevenção especial e a valorização do livre-arbítrio são requisitos das teorias criminológicas positivistas. Pessoal, com vocês, marca aí. E aí, o que você acha? Certo ou errado esse item? Já dei aqui, ó, né? Você está estudando e está fazendo questão de promotor, pessoal, tá bom? Questão de promotor. E aí, o que você marcaria nesse item? Certo ou errado? Erradíssimo, né, pessoal? Falou em positivismo, como que eu vou empregar a valorização do livre-arbítrio? Né? Errado, né, pessoal? Os próprios positivistas criticavam, né, o livre-arbítrio, né? Isso aí vem lá dos classistas. Seguindo, mais uma aí, ó, com vocês também, ó, outra questão para promotor. Por isso que eu falo, temos que treinar várias questões. Tá aí, uma questão fácil. O italiano Cesare Lombroso, autor da obra O Homem Delinquente, foi um dos precursores da escola clássica. Pelo amor, né? Não dá para errar a questão, né, pessoal? Questão totalmente errada. Não é escola clássica, positivista, tá? Positivista. Então, tá aí mostrando para vocês como que as bancas gostam de cobrar. Agora sim, falamos aí da classificação dos criminosos e agora eu vou mostrar para vocês essas classificações. Por exemplo, Lombroso. Lombroso classificava, né? Vou deixar esse quadro aí também, vocês têm aí no PDF. Mas, ó, criminoso nato, criminoso de ocasião, criminoso louco e criminoso por paixão, que é o criminoso, né, passional. Então, você tem lá o criminoso nato, influência biológica, estigma, instintos criminosos, um selvagem, né, da sociedade, um degenerado, cabeça pequena. Olha aqui a questão, né, da aparência. Ó, cabeça pequena, né? Cuidado aí, você, professor, isso aí parece comigo, mas não é não, tô brincando, pessoal. Cabeça pequena, deformada, fronte fugídia, sobrancelhas salientes, massas afastadas, orelhas mal formadas, né? Aí, ó, jiu-jiteiro. Braços compridos, face enorme, tatuado, ó, tatuado, pelo amor de Deus, é que mais tem dessa forma, mas a gente está cheio de criminoso aí, tatuado, impulsivo, mentiroso e falador de gírias. Era a figura do criminoso, né? Então, alguns aqui você até vai encontrar, né, em certos criminosos, mas não é aquilo que influencia, né? Mas era a visão de Lombroso naquela época, tá?
Criminoso de ocasião, né, que é o criminoso ocasional, na visão de Enrico Ferri, que também classifica, tá aí, ó, predisposto hereditariamente, são os pseudo-criminosos, né, a ocasião faz o ladrão, famosa ocasião faz o ladrão, né, assume hábitos criminosos influenciados por circunstância. E por incrível que pareça, existe o criminoso de ocasional, né, que é o criminoso de ocasião. Como assim, né, professor? O cara não é criminoso de qualquer forma? É criminoso, mas muitas vezes a facilidade que ele teve ali foi o que levou ele a não... Existem vários criminosos aí, pessoas que praticam crimes com mais de 30 anos, com mais de 40 anos. Esse ano eu vi, cara. Um cara que, pô, não tinha passagem nenhuma, né? Não tinha histórico, tinha um emprego, mas acabou vendo ali um iPhone em cima, não sei de onde lá, pegou e... Só que a câmera filmou tudo. Aí depois repercutiu na rede social, ele foi lá e devolveu, tentou pedir desculpa, mas já praticou o crime? Já praticou o crime, né? Então é o tipo do criminoso de ocasião. Ah, mas tem que ser criminoso? Não tem que ser criminoso, vai responder e tem que responder, né? Seja por furto, né? Enfim, normalmente isso acontece muito com furto, né? Pessoas que pegam coisas achando, né, que está ali que não pode pegar, né? Que está ali que pode pegar, né? É errado, vai responder. Então, só dando um exemplo a vocês, o que ele entendia como criminoso de ocasião. Criminoso louco são os perversos loucos morais, alienados, né, mentais, que devem permanecer no hospício, e o criminoso por paixão, sanguíneos, né, nervosos, refletidos, usam da violência para solucionar questões passionais, né, famosos crimes passionais que infelizmente vem acontecendo muito, né, vai acontecendo muito aí. Seguindo aqui, aí a visão de Enrico Ferri, você vai perceber, olha só, cuidado, porque Lombroso, ele traz uma classificação, Enrico Ferri e Garofalo também são discípulos, mas Enrico Ferri, ele traz uma classificação muito parecida. O que muda, conforme eu falei para vocês lá no iniciozinho, é justamente o criminoso habitual. Mas ó, o criminoso nato tem aqui também. Você tem o criminoso ocasional, que ele chama de ocasião. Tem o criminoso louco, tá aqui. E tem um criminoso que ele chama de passional, mas ele fala criminoso por paixão, Lombroso. Então é uma classificação bem parecida, mas o que caiu uma vez foi essa aqui, criminoso habitual. E a banca falava que era uma classificação, né, segundo César Lombroso, entre várias classificações, tá? César Lombroso classificava como criminoso habitual e trazia, né, justamente essa questão da reincidência na ação criminosa, o que estava errado. Por quê? Quem classifica o criminoso como habitual, o criminoso habitual, é Enrico Ferri e não Lombroso. Então vocês têm que ficar atentos a esses detalhezinhos que as bancas podem tentar trocar aí novamente. Avançando aqui, classificação dos criminosos por Rafael. Aqui Garofalo ele já traz, né, uma visão mais ligada aos estudos jurídicos, né, estudos que são mais aprofundados. Ele chama lá dos criminosos assassinos, né, que são os delinquentes típicos, egoístas, seguem o apetite instantâneo, apresentam sinais exteriores e se aproximam dos selvagens e das crianças, tá? Então ele traz essa visão dos criminosos, classifica criminosos assassinos, também classifica lá os criminosos enérgicos ou violentos, né? Falta-lhes a compaixão, não lhes falta aí o senso moral, falso preconceito, no caso, há um súbito impulsivos, né? Coléricos nesse caso. E os ladrões ou neurastênicos, tá? Não lhes falta o senso moral, falta-lhes probidade, né? Atávicos, às vezes, pequenez, face móvel, olhos vivazes, né? No caso, e também nariz achatados aí, que aqui ele já começa a puxar um pouco para essa questão da fisionomia também, tá? Beleza? Aí temos aqui, pessoal, outra escola marcada também lá dentro desse período, das principais escolas criminológicas, que é a Terza Escola, né? Terza Escola, opa, saiu aqui, agora sim. Terza Escola, pessoal, ou também, né, que nós chamamos de Terceira Escola Italiana. A banca, ela já cobrou das duas formas, tá? A banca, ela já tanto cobrou como Terza Escola, e cobrou também como Terceira Escola Italiana. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, ó, originada já num período mais avançado, né, século XX, então a gente já está no período mais avançado, século XX, a Terza Escola Italiana é o melhor exemplo da escola que tentou, o que ela fez? Ela é tão fácil, porque você vai lembrar isso aqui na prova. Ela tenta conciliar, tá,
os ensinamentos das extremadas escola clássica e positivista. Então, ela tenta tirar o melhor de cada escola para tentar fazer, né, os seus estudos, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem alguns percussores que as bancas gostam de cobrar, que é o Bernardino Alimena, já caiu em prova, o Alimena, né, é um dos grandes percussores. O Impalomeni, né, Giuseppe Impalomeni também, Impalomeni, é um dos grandes percussores também. E Carneval, né, Manuel Carneval também é um dos grandes percussores da terceira escola italiana. Trago para vocês aqui os principais postulados da terceira escola, né, da terceira escola italiana, considerando que fatores sociais podem influenciar na prática de crimes, defende que o Estado deve prover a manutenção e reformas sociais, né? É aquela preocupação de você trabalhar a base da pirâmide, né? A questão da base da pirâmide para que não tenha a problemática. Aí temos lá rejeitada a ideia de tipos penais antropológicos, né, na visão lá, por exemplo, do Lombroso, da fatalidade do crime aproximada do direito penal do autor, defende aí o determinismo, né, a causalidade do delito. O direito penal deve ser uma ciência autônoma, independente, não se submetendo a nenhum outro ramo do saber, né, visão lá isso daqui vem dentro da terceira escola mesmo, né, dos estudos. Apresenta distinção entre a aplicação de métodos, né, método empírico e indutivo experimental para outras ciências e método lógico-dedutivo para as disciplinas normativas, disciplina do direito, né, visão aí da terceira escola italiana. Mas ela mantém o método indutivo, né, experimental na criminologia. Apresenta distinção entre imputáveis e inimputáveis também. Seguindo aqui, avançando, a pena deve ter a finalidade de defesa social, ao mesmo tempo caráter aflitivo, dissuasão, né? Para quê? Para que ele saiba que não vai cometer mais crime, né, meu amigo? Você vai ficar aqui preso, né, até, né, você ter a consciência do que você não pode praticar esse delito novamente. Por isso que vem o poder de dissuasão, dissuasório, né? Vamos dizer assim. Crime passa a ser considerado um fenômeno individual e social e, como fundamento da pena, apresenta mais uma evidência de conciliação entre a escola clássica e a escola positiva, responsabilidade moral do criminoso, livre-arbítrio dos clássicos, baseado no determinismo dos positivistas. Avançando aqui, uma questão fácil, né, que a gente acabou de falar dela, a distinção, acabamos de ver agora dos postulados, a distinção entre imputáveis e inimputáveis. A responsabilidade moral baseada no determinismo, né, dos positivistas, o crime como um fenômeno social, individual, a pena com caráter aflitivo, cuja finalidade é a defesa social. Aqui nós estamos falando, né, obviamente, o quê? Terceira escola italiana. Avançando, pessoal, escola de Lyon, outra bem cobrada também em concurso público, né? Então, quando eu falo da escola de Lyon, concentrava nas influências sociais e econômicas sobre os criminosos e os índices de criminalidades, né? Pensadores como Emmeline Durkheim, e Emmeline Durkheim ele vem com um trabalho também forte lá junto com Merton, onde na teoria da anomia, ausência de norma, quando a gente fala lá das teorias consensuais. E também de Alexandre Lacassagne, né, que tem uma influência muito forte aí também na medicina legal. A quem se atribui a frase: as sociedades têm os criminosos que merecem, né, pessoal? Então, não seria tão ruim essa frase, né? Porque quando você vota, não sabe votar, ou quando você, na verdade, troca o seu voto por uma, né, a pessoa que troca, não estou falando vocês que estão aqui, mas muitos, aí, principalmente pessoas que não têm condições, acabam trocando votos, às vezes, por pequenas coisas, né, por pequenas trocas, então depois não reclama, né? Não tem como você, na verdade, plantar limão, né, pessoal, e querer colher laranja, né? Não tem, isso é difícil, você não consegue, né, pessoal? Então, se você está ali, né, plantando algo, você vai colher o que você está plantando. Então, por isso que ele cita, né, as sociedades merecem, tem os criminosos que merecem, e muitas vezes, né, pessoal, a própria sociedade acaba, né, de uma certa forma, juntando aí com os atos dos governos também, dos governantes, acabam aí
né? Os próprios governantes não dão, né? Ou seja, não dão aí o exemplo, né? Você vê aí vários políticos envolvidos aí com grandes crimes, corrupções, né? Enfim, então isso também, né, deveria vir de cima para baixo, né? Então acaba que não temos aí políticas sociais, políticas ligadas a políticas econômicas. Não para de falar, né? A garganta fica seca. Então não temos aí boas políticas econômicas, políticas de segurança, políticas sociais, isso atrapalha muito. Olha o Rio de Janeiro como que tá, um caos, né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu posso falar, né? Não adianta nem ficar bolado comigo. Porque eu sou daqui, eu posso falar. Eu não viria morar aqui, na boa. Né? Eu iria para qualquer outro lugar, mas para o Rio de Janeiro eu não viria. Eu viria passar um final de semana aqui. O Rio de Janeiro é bom para turismo, eu sempre falo isso, porque do jeito que está aí, pessoal, não sei onde que a gente vai parar, não, tá? Toda hora morrendo gente aí. Isso vem dos estudos, que você consegue perceber, né? Eu faço um trabalho também de análise, analisando o INSP, né, o Instituto de Segurança Pública, lá as manchas criminais. Então você percebe, né, como que a violência cresce assustadoramente e o tipo de violência, né, que às vezes não existia no passado e acontece muito hoje, né, dentro dessas grandes comunidades aí, envolvendo traficantes, enfim. E parece que, né, ontem mesmo mataram um cara, né, da Marinha aqui, a sangue frio, né? Foram tentar roubar o carro dele, acho que ele ia tentar reagir, três bandidos, foram lá e executaram. Esse vídeo está rolando aí no WhatsApp. Foi ontem de ontem. Então, assim, isso ali só foi um detalhe, né? Porque naquele mesmo dia morreram mais uns 10 aqui, crimes de latrocínio. Então, eu não viria para o Rio. Não viria mesmo. Não viria mesmo. Eu não faria nenhum concurso para o Rio. Eu, Alexandre. Agora aí é de cada um. Tá? É de cada um. Porque aqui já deu. Eu falo sempre assim, ó, aqui já deu. Né? Não tem mais o que tirar daqui. Tá? Vamos lá, pessoal. Rio de Janeiro é bom para quem vem fazer turismo, só para isso. São 2 horas de engarrafamento todo dia, né? Vai, volta, né? E, pô, pessoal, aí eu tenho carro, moto, aí não vou de moto pro Rio. Aí, sabe o que eu estou usando agora? Patinete, meu amigo. Vou até aqui as barcas aqui, Charitas, vou ali, atravesso, levo meu patinete e volto. Chego rapidinho. É o único meio que eu encontrei, porque não dá mais para ir de carro, não dá para ir de moto, porque se você for de moto vão tentar te assaltar. Carro você fica preso no engarrafamento. Então, tu tem que se virar. É mais ou menos isso. Né? A gente tem que saber se virar também. Mas vamos lá, pessoal. Vamos ao que interessa aqui. Então, a escola de Lyon, mostrando aqui para vocês, né? Justamente aí ela traz esse estudo ligado aí à questão das influências, né, sociais, econômicas sobre os próprios criminosos, os índices de criminalidades aí desses pensadores. Segundo Lacassagne, o delinquente já apresenta predisposição ao crime, tá? Aqui sim, ele fala, né, da Lacassagne, sobre a questão patológica, o estado mórbido, né, faz clara distinção entre o delinquente e o não delinquente, sendo que o primeiro seria um ser dotado aí, de normalidade, tá? Agora, o que ele fala, né, pessoal? O que diz, né, a tese primordial na escola de Lyon? Ele diz que o criminoso, pessoal, né, é uma pessoa, né, justamente, voltando aqui para mim, é tipo um micróbio, né? É tipo um micróbio, um vírus que fica ali inócuo, né? Até algo que possa acontecer, até eclodir. Ele faz essa comparação com um micróbio. Então, é o que você precisa saber, né? Mas tudo isso aí eu tenho, filho. Tudo que você está pensando aí mais um pouco, mas mesmo assim é complicado. Né? Eu não falo nem por mim, né? Não falo nem por mim, mas eu falo pela sociedade em si. Quando eu falo, né, visando, né, a sociedade, porque eu tenho meus meios, né, de me virar. Agora, tem muita gente que não tem, né? Tem muita gente que não tem. Né? Então, mas é desse jeito aí. Então, olha só.
falou, né, como fez essa comparação do criminoso como um micróbio, né, sobre a questão desses índices, né, falando de laca-sangue, né, da influência também de Emily Durkheim aqui, vocês vão lembrar, né, a questão da patologia, laca-sangue trazendo a questão também patológica aqui para dentro, vocês vão lembrar de quem? Da escola de Leo. Então essas palavrinhas-chave é o que vocês precisam saber na hora da prova. Fechado? Vamos lá então, vamos seguindo. Aí ele traz lá, ó, micróbio ou vírus, né? Ele traz até uma tabelinha quando ele fala lá dessa tese primordial de Leo, né? Que o criminoso é como um micróbio, né? Ou vírus, algo que esteja ali escondido, inócuo, até que o adequado ambiente faz o quê? Eclodir. Então, ele fala dessa predisposição pessoal, né? Do próprio criminoso. Ele faz essa comparação, característica, micróbio, vírus, delinquente, né? Organismo vivo, ele traz lá, pessoa que com anomalias físicas ou psíquicas, olha aqui, ó, predispostas ao quê? A delinquir, tá? Predispostas a delinquir. Beleza? Porém, quando não provocadas, não manifesta potencial criminoso. Então, por isso que ele faz que é algo que está ali, escondido, né? Está quietinho lá, né? Mas se vier algo, né, um ambiente adequado que o faz eclodir, justamente entra a ação criminosa. Quer aventura? Faz prova para a polícia aqui no Rio. Né? Que é emoção, só chegar aí. Quando ingressa em outro corpo, né, a hospedeira poderá causar desde os danos e sintomas leves à morte. Quando inserido em uma sociedade caótica, desorganizada e corrompida, o resultado será a eclosão do potencial criminoso delinquente. Então, agora, um pouquinho da escola correlacionista, que é outra que cai muito também em prova, né? E aqui a gente está falando, né? Sim, eu não falei dos grandes percussores, né, pessoal? Aqui, quando eu falo, né, de grandes percussores, o que a gente pode destacar aqui da escola de Leo? Não temos já Lacassangre, já falei para vocês. Quem mais, né? Aqui a gente pode falar de Topinard, né? Paul Topinard. Paul Topinard, ele traz, né, ele cita a expressão criminologia, tá? Também foi um defensor aí da escola de Lyon, tá? Topinard, né? Também Martin Locard também, Locard, se a banca perguntar, né? Martin Locard, né? Edmond Locard não, tá, pessoal? Martin Locard, ele nesse caso aí também. Aí, seguindo aqui, vamos avançando, escola correlacionista. A escola correlacionista tem como marco de seu surgimento a obra Commentatio, né, da Pena, tá vendo? Mais uma obra aqui, lembrando que vem da escola correlacionista, né, de Carlos Davis Augusto Ruder, né, Carlos Ruder, né, também como as bancas só citam, né, Carlos Ruder, autor alemão, que sofreu influências da filosofia pateísta de Carl Christian Friedrich, né, Krause, e tinha como ideal o desenvolvimento da piedade e do altruísmo. O correlacionismo defendia o desenvolvimento da piedade e o altruísmo na aplicação do direito penal. Aqui temos aí, né, é importante, até citei aqui os Ruder, né, Carlos Ruder, as bancas cobraram já, né, cobram também os Carlos Ruders, né, quem mais entra aqui, né, Pedro Dourado Monteiro entraria aqui também nas escolas, né, Caldeirão, ó, isso aqui caiu uma vez, ó, grave esse nome aqui, ó, Alfredo, é fácil gravar, né, Caldeirão também faz parte aí da escola correlacionista. Tranquilidade? Aí vai ser o cara, né? Obrigado, Raquel. Passa na PC de São Paulo e faz curso na PC do Rio, vai ser o cara, né? Eu acho legal a cidade de São Paulo, porque assim, né? Poucas cidades você vê um policial andando fardado, né? Dentro de ônibus, metrô. A cidade de São Paulo anda tranquilamente. Polícia, militar, né? Anda fardado. Aqui no Rio, meu amigo, se o policial militar andar fardado no ônibus, tem que ser muito corajoso, tá? Muito corajoso. Normalmente a farda fica lá no quartel, nem dentro do carro dele ele anda, tá bom? Bem complicado, bem delicado. A gente brincando assim, pessoal, mas o negócio está bem sério mesmo, tá? Bem sério mesmo. Se não chegar um doido aqui no Rio de Janeiro para governar isso, porque agora tem que ser um doido, né? Um cara que vai peitar em muita gente, vai peitar muitas situações e botar a parada mesmo para ficar
né, certinha, porque do jeito que está, meu amigo, não sei onde a gente vai chegar, não. Vamos seguindo. Escola de Política Criminal, né, Moderna Alemã. É outra aí. Nesse caso aí, a Escola Política Criminal Moderna Alemã, banca de vocês também já cobrou, tá? E aqui traz um livro, né, muito bom, ó. Quem gosta de ler essa parte jurídica, ó, Franz von Liszt, né? Também tem uma obra aí jurídica muito boa. É também conhecida por Escola Sociológica Alemã, Escola de Marburgo, né, Escola Moderna e Nova Escola. Temos lá Franz von Liszt, por meio de sua aula inaugural em Marburgo, que ele traz, ó, a ideia define o direito penal, né, posteriormente chamada de Programa de Marburgo, apresenta aí uma perspectiva sociológica para a escola alemã, tá? Para a escola alemã. Então, já caiu. E tem alguns também que eu até destaco para vocês, os postulados, né? Uma escola muito cobrada também, essa escola de política criminal moderna alemã. Tem lá a aplicação do método indutivo experimental, isso na verdade vem desde o positivismo, tá? Desde o positivismo, tá aí. Distinção entre imputáveis e inimputáveis também, defende aí a substituição do livre-arbítrio, tá? Dentro dessa visão da escola clássica, pela noção de normalidade, assim com base na culpabilidade, aplica-se pena para os normais e medida de segurança, né? A periculosidade para os perigosos ou anormais, tá? Função finalístico da pena, no caso, afasta a retribuição da pena cunhada pela escola clássica, passando a defender a aplicação de pena justa necessária para a proteção da sociedade e manutenção da ordem jurídica. Com isso, busca-se a prevenção especial da pena, seja por meio de que denominaram aí a adaptação artificial, transformação do delinquente em cidadão útil à sociedade, seja por meio de inocuização, né, que é o afastamento do criminoso da sociedade por meio de prisão. Palavrinha que já foi cobrada também. E aqui a gente tem grandes defensores, né, como Liszt, né? Aqui, pessoal, tanto Liszt, tá bom? Faz parte aqui, bem como também Adolf Prinz, tá? Prinz também me faz aqui, e von Hummel, né? Von Hummel também faz parte dessa... Vou até anotar aqui para vocês, porque esses dois já caíram também. Nós temos lá Adolf, né? Adolf Kettler não, tá? Adolf Prinz. Adolf... Acho que é assim que escreve. Tem um L aqui, né? Adolf... Calma aí, deixa eu apagar aqui, escrevi direito, que senão fica ruim aqui. Nós temos aí dois grandes percussores também, que é o Adolf, com PH, né? Prinz. E também temos von, com N mesmo, tá, pessoal? Von Hummel, que foi o que caiu uma vez aí, né? E muita gente não sabia responder e está ligado à escola política criminal ou moderna alemã. Seguindo aqui, vamos lá, a ampliação da conceituação das ciências penais, a criminologia passa a ser a ciência de explicação das causas do crime e a penologia, né, passa a ser a ciência que explica, claro, os efeitos da pena, né? O próprio nome já diz aí. Tá? Enxerga o crime como um fenômeno humano-social, como um fato jurídico. Uma questãozinha aí sobre essa parte da escola de política criminal, conhecida também como moderna alemã. Para Liszt, o fundamento da pena é orientado às finalidades de ressocialização do delinquente suscetíveis de ressocialização, intimidação dos que não têm necessidade de socialização e neutralização dos não suscetíveis à socialização. Tá? Questão difícil, concordo que é uma questão difícil, mas o item está correto. Se você pegar a obra lá de Liszt, você vai ver que realmente ele cita isso quando ele fala sobre os fundamentos da pena. Tá? Questão bem aprofundada, não sei se cairia para vocês dessa forma, não. Avançando aqui, né, para a gente aí já fechar essa parte das principais escolas criminológicas, as ideias, né, quando a gente fala da nova defesa social, as ideias vieram durante o iluminismo, tá? O iluminismo, que influenciou bastante também lá a escola clássica, né? Porém, o movimento de política criminal, denominado de defesa social, foram criadas após a Segunda Guerra Mundial, com a luta e esforços de Adolf Prinz, aqui também contribuiu, né, além de contribuir lá na política criminal,
vem também com a nova defesa social, e Filippo Gramática, tá? Também cobrado aí em provas, tem uma contribuição importante quando a gente fala de nova defesa social. Por quê? Em 1954, pessoal, né, recebe esse nome, né, nova defesa social, justamente devido uma obra de quem? De Mark Ansel. Mark Ansel, ele traz lá uma obra, La Défense Sociale Nouvelle, né? Ou seja, a questão ligada à questão da nova defesa social, né? Então, por isso que ele traz essa questão aí, já citando Mark Ansel, e traz alguns postulados também. Então, postulados da nova defesa social. Pedagogia da responsabilidade, o criminoso deve ser educado e não punido, né? Tá vendo? Né? Vai, né? De encontro também, né? Ou melhor, vai ao encontro, né? Não de encontro, algumas visões, né? De vários percussores, né? Sobre a questão da ressocialização. Adoção exclusiva de sistema preventivo e educativo, no caso, tá? Com o mecanismo de prevenção, bem como medidas de ressocialização, seria possível, ao final do cumprimento, viabilizar o convívio do condenado com a sociedade. Além disso, defendiam também a nova defesa social, tá? A abolição, olha que absurdo, né? Defendiam abolir o direito penal, eles queriam acabar com o direito penal. Defendiam que um direito punitivo não era necessário, rechaçando aí a concepção de um sistema, nesse caso aí, de um sistema penal representativo, merecendo sua substituição por outros mecanismos de controle social. Substituição de penas em crimes para medidas individualizadas, tá? Entendiam que o mais eficiente seria afastar as penas previstas, né, abstratamente para cada delito, aplicando medidas para cada criminoso conforme suas particularidades. Já que o principal, no caso, segundo esta escola, não seria castigar o delinquente e sim proteger a sociedade. Tratando de cada criminoso individualmente, haveria a neutralização de sua periculosidade de maneira humanitária, protegendo aí, por conseguinte, a própria sociedade. E, para a gente fechar aqui com chave de ouro, uma questãozinha aí importante que fala o seguinte, ó, a corrente do pensamento criminológico que teve por precursor, aí fácil, né? Filippo Gramático, ó, fundador, acabei de falar para vocês, Mark Ansel, pregoa que o delinquente deve ser educado, assumir a sua responsabilidade para com a sociedade, a fim de possibilitar saudável convívio, pedagogia de responsabilidade, denominada, bem fácil, bem tranquila, nova defesa social. Então, pessoal, a gente fecha aqui essa parte das principais escolas criminológicas. É claro que essas que nós falamos aqui caem em prova, mas as bancas gostam mais de cobrar, aqui dentro dessa visão, a escola clássica e a escola positiva. Temos muito mais teorias, escolas temos, tá? Mas é claro que depois a gente vai estudar macrosociologia e vou citar as teorias sociológicas criminais, que são teorias do consenso, né? As teorias ligadas ao consenso, teorias consensuais, e as teorias conflituais, né? Ligadas ao conflito. Consenso conservadoras e conflito progressistas. Aí sim a gente vai trabalhar ali mais uma parte mais histórica, mas dentro da visão de macro-sociologia para vocês. Beleza? Fechamos então mais um bloco e no próximo bloco a gente vai, com certeza, com conteúdos novos aí para vocês. Vamos lá!